A paz do Senhor, meus irmãos. A leitura diária de terça-feira, 23 de novembro de 2021, tem como título: A vocação pastoral difere da vocação da salvação. O texto bíblico encontra-se na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6, e também na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Gálatas 1 e 6 diz assim: Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para o outro evangelho. Romanos 1 e 16 diz assim: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Queridos, aqui a nossa leitura diz a respeito da vocação pastoral, e da vocação da salvação. A vocação da salvação, meus amados, é para todos. É uma chamada universal. É uma vocação universal do nosso Deus. Porque Ele quer que todas as pessoas se salvem, Por isso dá oportunidade, através da pregação do Evangelho, de vir a se arrepender, E busque a salvação. Portanto, a vocação para a salvação é universal. Mas a vocação para um ministério, para um trabalho específico, é individual. Pois Deus seleciona, capacita, escolhe homens e mulheres para trabalhos específicos dentro da sua igreja. E dentro desses trabalhos, nós temos aí o trabalho do pastor, A vocação pastoral. E nós sabemos, queridos, que ser pastor sempre foi aí uma tarefa árdua, Muitas são aí as demandas internas e externas da igreja local, entre elas aí o cuidado para com as pessoas do rebanho, visita a enfermos, questões aí relacionadas à administração eclesiástica e o constante desafio de se dedicar aí à oração, à pregação e ao ensino da palavra de Deus. O dia a dia pastoral é desafiador a quem é vocacionado por Deus para apacentar. Somente pela graça e o amor do Pai é possível aí encarar tão grande responsabilidade. Por outro lado, uma liderança madura e servidora é imprescindível aí ao desenvolvimento da igreja local. Entre outras coisas, o exercício pastoral envolve aptidão para ensinar, aconselhar e comunicar-se aí de forma clara com a igreja local. Porém, meus amados, essas características não são validadas se o caráter do pastor não for íntegro. Uma das piores queixas que se pode ouvir aí acerca de um ministro é que a sua palavra pastoral não se coaduna com a sua vida. Como pode o líder falar aí sobre honestidade e ser desonesto? De simplicidade e mostrar-se esbanjador? De humildade e comportar-se soberbo? A melhor palavra pastoral é a vida do pastor em sintonia com a mensagem do evangelho que ele proclama. O texto bíblico de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 e 3, afirma que o bispo não deve ser dado ao vinho, espancador, cobiçoso de torpe ganância, contencioso ou avarento, A recomendação, então, é que o obreiro seja moderado. A igreja, o corpo de Cristo, precisa aí contemplar em seu líder sinais claros do fruto do Espírito, tais como autocontrole, mansidão, bondade e amor. Estas são características que denotam aí idoneidade moral, e maturidade espiritual. A mesma postura moral que o pastor aí atesta aos fiéis deve ser demonstrada igualmente aos infiéis também. Não podemos esquecer que antes de ser aí exemplo para a igreja local e com os de fora, o ministro do evangelho, em primeiro lugar, deve ser o exemplo para a sua família, sua primeira comunidade e igreja. Governar a própria casa com modéstia e equilíbrio, criando seus filhos com respeito, é o testemunho que toda a família cristã deseja experimentar na convivência sadia com o pastor,
que é esposo, pai e avô. Portanto, todo obreiro deve cuidar bem do seu lar, pois sem o devido respaldo deste, o seu ministério jamais terá credibilidade. Deus abençoe a sua vida e uma ótima terça-feira a todos.